Bom dia, pessoal. Vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouquinho, vou aumentar aqui, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fase escura, né? A gente já vem trabalhando com fotossíntese, ontem a gente trabalhou bem detalhadamente a fase clara, e aí hoje a gente vai fechar esse momento falando um pouquinho sobre a fase escura, tá bom? E aí, essa fase escura, só para que a gente se situe, né? Ela não necessariamente só acontece à noite, né? A fase escura acontece também durante o dia, né? Quando está lá acontecendo a fase clara. Ela é chamada de fase escura porque ela não depende da luminosidade, né? Ela não depende da energia luminosa. Então, são reações químicas independentes. Mas, porém, entretanto, todavia, elas dependem muito de todos os produtos que vieram lá da fase clara. Então, elas dependem do ATP, elas dependem do NADPH, que foram produzidos lá na fase clara e que agora vão ser consumidos aqui na fase escura. Lembrando que esse processo, né, é um processo endergônico, né, ele consome energia para acontecer. Por isso que ele precisa, né, são reações endotérmicas, então por isso que ele precisa do ATP, né, para liberar essa energia que vai precisar usar para formar, né, para formar os seus compostos orgânicos. Essa é a grande finalidade, digamos assim, né, da fotossíntese para os autótrofos. A construção dessas moléculas orgânicas, que é a sua fonte de nutrição, são moléculas que vão ser utilizadas, né, para liberar energia. E aí, aqui na fase de escuro, né, que a gente chama, a gente tem a fixação do carbono, transformando ele em glicose, e também vai ter a liberação do vapor de ar, tá bom? Essa fase, ela ocorre no estroma, né? Nessa parte que parece o citoplasmazinho do cloroplasto. Aqui a gente tem os tilacoides, os granos, onde ocorreu a fase clara, e aqui no estroma vai ocorrer a fase escura, que é a etapa chamada de etapa química ou enzimática. E essa etapa ela é dividida em três processos principais, tá? Eu vou passar para essa daqui que tá com um pouquinho mais de nome. Pessoal, quando vocês veem esse monte de nome, né, de carboidratos, professor, eu tô desesperada, eu preciso realmente decorar todos agora, não, né? O que vocês precisam é ter uma ideia do que acontece no ciclo, uma ideia muito clara para que ocorra a formação da glicose, tá bom? Então, percebam que aqui nessa imagem que mostra a fase química, né, a etapa química, a gente já vê dois velhos conhecidos que vieram lá da fase clara. O ATP e o NAD, né, o NADPH. E aí a gente começa aqui, ó, no início do ciclo de Calvin, né, a ribulose de fosfato, que é um composto com 5 carbonos, entra aqui no ciclo e com a ajuda de uma enzima chamada rubisco, ela fixa o gás carbônico atmosférico nesse composto aqui. E aí, no primeiro momento, vai ocorrer a formação de um composto de 6 carbonos. Mas esse composto que se forma, ele é um composto instável, né? Ele não está estável. Então, quase assim que ele se forma, ele se parte, formando compostos de 3 carbonos, os 3-fosfoglicerato, que é o PGA. E o 3-fosfoglicerato, né? Ele é um composto com 3 carbonos. E aí, nessa segunda etapa, que é chamada etapa de redução ou produção de açúcares, esse composto de 3 carbonos, né, utilizando a energia do ATP, utilizando a energia do NAD, ele vai ser reduzido, formando o aldeído fosfoglicérico, que é o PGAL, que também é um composto com 3 carbonos, tá? E aí, esse compostinho, essas moléculas, né, aqui a gente ocorreu a formação de 12 moléculas desse composto com 3 carbonos. Duas delas vão sair do ciclo para formar a glicose. Professora, esse carboidrato que sai do ciclo, ele vai formar unicamente a glicose? Não. Ele vai formar glicose, ele vai se transformar em amido, em sacarose, em frutose. O próprio vegetal vai utilizar esse carboidrato como base para formar outros carboidratos, né? Outros açúcares, tá bom? As outras 10 moléculas, né, que sobram, elas seguem em frente, né? E aí, essas moléculas aqui, elas vão se reorganizar para formar a ribulose monofosfato, que já é um composto com 5 carbonos. E
vai ser reduzido com a entrada aqui do ATP, se transformando em ribulose de fosfato novamente. E aí o ciclo se inicia de novo, né? Então, essa etapa aqui é a regeneração da ribulose de fosfato, tá bom? Então, ciclo de Calvin, a gente tem 3 etapas: fixação do gás carbônico, produção de açúcares e regeneração do acetolar, que é a ribulose de fosfato, tá? No início, o composto de 5 carbonos, né, com a ação da enzima rubisco. Essa enzima rubisco é bem interessante, gente, porque ela tem grande quantidade nas plantas, né? Ela vai prender, né? Ela vai fixar o gás carbônico aqui, formando compostos de 6 carbonos, que são estáveis, por isso se quebram, né? Dando origem a 12 compostos de 3 carbonos. Então, ela forma 3 de 6, ele vai se quebrar, né? Na verdade, e aí vai formar. Aliás, forma 6 compostos de 6 moléculas, né? Um composto de 6 carbonos, que vão se quebrar, dando origem a carboidratos de 3 carbonos. Vão ser reduzidos aqui pelo ATP e pelo NAD para formar o PGAL. E aí, esse PGAL libera 2 moléculas para formar glicose, as 10 moléculas que sobram continuam no ciclo com a função de regenerar esse receptor aqui, a ribulose de fosfato. E aí, para regenerar esse carboidrato de 5 carbonos, né, se reorganiza a entrada da energia que é liberada por 6 moléculas de ATP, e aí a gente tem a ribulose de fosfato novamente no ciclo de Calvin para que ele aconteça, né? E várias vezes para ir produzindo essa matéria orgânica. O ciclo de Calvin não acontece com hora marcada, não acontece só no escuro, não acontece uma, duas, 3 vezes por dia, né? É um processo constante. À medida que vai acontecendo as reações da fase clara, esse ciclo, né? Que depende desses produtos que vêm da fase clara também vão acontecer, então acontece de dia, pode acontecer também com a ausência de luz, contanto que tenha os produtos da fase clara disponível, né? Ele precisa ter ATP, ele precisa ter NAD e pH livre, então por isso que eles estão bem ligados, né? Porque uma fase vai depender da outra, e no fim disso a gente tem lá a liberação da glicose para que os autótrofos construam a partir daí seus outros carboidratos, né, que fazem parte da sua matriz nutricional, e também a liberação do vapor de ar, tá? E aí, nesse momentinho, a gente para por aqui. Mais uma vez, aconselho que vocês olhem com muita clareza essas imagens, olhem o módulo, né? Destaquem aquilo que é bem importante no material, façam resumos a partir daquilo que vocês estão compreendendo para conseguir entender de uma forma mais clara, tá? E daqui a pouco a gente se vê no momento síncrono novamente para tirar todas as dúvidas. Anota tudo, hein?